Seja muito bem-vindo à nossa disciplina de cálculo A do curso de licenciatura em Física do IFRN Campus Santa Cruz e hoje vamos apresentar para você o Teorema do Confronto, também conhecido como Teorema do Sanduíche. O Teorema do Confronto, ou também conhecido como Teorema do Sanduíche, é uma ferramenta utilizada no cálculo de limites de funções e até de sequências que são limitadas tanto pela sua parte inferior e superior e que elas têm uma característica, elas vão convergir para o mesmo limite. E aí a gente vai entender porque é chamada de sanduíche. Então sejam três funções f de faca, g de gol e h de homem que estão definidas em um domínio contido aos reais. Está aí as três funções. Pela análise do gráfico, você observa que se o limite de g de x, quando x tende a A, dá L, olha o gráfico, ó. Quando x tende a A, o limite de g de x é L. E o limite de h de x, também quando x tendendo a A, dá L. Então, eu já conheço o limite da g de x quando x tendendo a A, que dá L, e o limite da h de x, quando x tende a A, dá L também. E se f de x é uma função qualquer que está compreendida entre a superior, que é h de x, e a inferior, que é g de x. Para todo elemento de x pertencente ao intervalo i menos a, não é obrigado que ela esteja definida em a, porque o que me interessa é o limite de quando x tende a a, e não o valor do limite em a. Percebeu? Por isso que ele está colocando essa ressalva. Então, i é esse intervalo aberto, então a gente conclui o seguinte, de uma forma bem simples. Se o limite da superior dá L, o limite da inferior dá L, o que está no meio, que é o sanduíche, vai dar L também. Ou seja, você calcula o superior, digamos que deu L. Calcula o inferior, deu L. O que está no meio dá L. Esse é o teorema do sanduíche. Vamos mostrar em exercícios? Seja a função g de x, a menor, a inferior, dada por 2 menos x ao quadrado sobre 4. Seja superior, que é h de x, dada por 2 cosseno de x. Ele quer saber qual é o limite de quem está no meio quando x tende a zero. Então, qual é a estratégia? Calcula o limite de quando x tende a zero, porque ele quer saber quando x tende a zero, tanto da g de x como de h de x. Se der o mesmo valor, a função do meio terá o mesmo limite. Não é legal, cara? Então, bora ver como é que a gente vai fazer? Então, do enunciado, g de x é isso, f de x é o que está no meio, é o recheio do sanduíche, e 2 cosseno de x é o pão de cima, tá bom? Então, vamos fazer o limite de x tendendo a zero em todas. Isso é uma das propriedades do limite. Eu posso jogar limite em todo canto aqui. Vamos fazer x tendendo a zero aqui na primeira? 2 menos 0 ao quadrado sobre 4. E aqui, cosseno de zero, que você já sabe quanto é. Isso aqui, gente, me dá o quê? 2, porque 0 ao quadrado sobre 4 é 0. Então, aqui ficou 2. Esse cosseno de zero é 1. Fica limite de x tendendo a zero de 1. Ora, o limite de x tendendo a zero de 1 é 1. Então, ficou 2 menor ou igual ao limite de x tendendo a zero de f de x. E 2 vezes 1 é 2. Você concorda aqui? Sendo o limite da inferior 2, o limite da superior 2, então o limite de quem está no meio, pelo teorema do sanduíche, será 2. Já é a resposta do primeiro exercício. Cara, estou gostando, estou achando legal. Mais um exemplo. G de x é inferior, h de x é superior. Ele quer o limite de x tendendo agora ao infinito. Não é obrigado que seja zero. Da função que está no meio. A estratégia é a mesma. Se esse limite da g de x e o de h de x der o mesmo valor quando x tende ao infinito, f de x será este valor. Então vamos comprovar isso, né? Vou aplicar limite dos dois lados e aí eu tenho uma surpresa aqui. Esse limite é indeterminado. Por quê? Porque quando x tende ao infinito, fica a raiz de infinito mais 1, fica a raiz de infinito, que é infinito, menos a raiz de infinito. Infinito menos infinito é indeterminado. Preciso fazer alguma coisa aqui. Depois que eu achar esse limite, eu vou ver quanto é o verde, tá? Vamos se preocupar só com ele agora. Como é que a gente faz? Eu vou multiplicar pelo conjugado. Quando tem raiz, a gente multiplica pelo conjugado, aulas anteriores. Então, multiplico por raiz de x mais 1 mais raiz de x. E embaixo, que é 1, multiplico também. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Você já sabe que isso aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, raiz de x mais 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Ao multiplicar pelo conjugado, gente, você está usando a estratégia de a menos b vezes a mais b, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, primeiro, raiz de x mais 1 ao quadrado, e o segundo, raiz de x ao quadrado. E aqui embaixo fica raiz de x mais 1 mais raiz de x. Então, em cima ficou o quê? Raiz de x mais 1 ao quadrado é x mais 1. Raiz de x ao quadrado é x.
Aí embaixo eu não mexi, percebeu? X menos x dá 1. 1 sobre raiz de x mais 1 mais raiz de x. Então isso aqui, gente, vai ser definido quando você fizer x igual ao infinito. Vai sim. E dá quanto, hein, Carlos? Vamos ver. Isso aqui, quando x tende ao infinito, dá o quê? Então bora. Raiz de infinito mais raiz de infinito. Infinito mais infinito não é indeterminado. Seria infinito menos infinito. Infinito mais infinito dá infinito. Então, 1 sobre infinito dá 0. E a verde, quanto é que dá? Bom, raiz de x é raiz de infinito. 2 vezes infinito dá infinito. Então, também dá 0. Conclusão. A azul deu 0, a verde deu 0. Qual é a conclusão? A que está no meio, que é o recheio do sanduíche, vai dar 0 também. Então, você percebeu? Quando você calcula o limite da azul, que é inferior, calcula o limite da verde, que é superior, e dá o mesmo valor, o que tiver no meio tem que ter o mesmo limite delas, porque ela foi imprensada. Teorema do sanduíche. Carro, tô achando muito massa esse teorema do sanduíche. Ei, dá um, ó! Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é o limite trigonométrico fundamental. De jeito nenhum. O limite trigonométrico fundamental é quando isso aqui tende a zero. E aqui é infinito. Eita! Macete para você. Como não é o limite trigonométrico fundamental, lembre que o seno também seria para o cosseno, está entre menos 1 e 1. Todas as vezes que você vai resolver o limite de uma função trigonométrica, em que você não vai usar a aula 8, você sempre começa pegando que a função trigonométrica, seno ou cosseno apenas, está entre menos 1 e 1, que ela é limitada. Sempre começa assim, você vai ver que eu vou fazer isso várias vezes. Se fosse cosseno, aqui também faria do mesmo jeito. Então a gente começa assim sempre. Ó. Menos 1, menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1. Como x é maior que zero, porque o x tende a mais infinito, x é um número positivo, eu posso dividir tudo por x. Olha para mim. Por que eu estou dividindo tudo por x? Para dar um jeito de deixar o meio igual a isso aqui. Então a estratégia é, eu dou um jeito de deixar essa parte do meio igualzinha aqui. Sempre começando com isso aqui. Esse é o coração, é o santo grau. Menos 1, menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1. Poderia ser cosseno se aqui fosse cosseno. Eu dividi por x porque aqui tem um x. Se aqui tivesse 3x, eu dividiria por 3x. Percebeu? Ah, então ficou menos 1 sobre x, menor ou igual a seno de x sobre x, que é menor ou igual a 1 sobre x. Beleza. Vou jogar limite de x tendendo ao infinito e todos. E aí eu pergunto a você. Limite de x tendendo ao infinito de menos 1 sobre x? 1 sobre infinito é 0. Não importa se é mais ou menos, porque dá 0. E aqui dá 0 também. Caramba! Já achei a resposta? Já. Se o limite de menos 1 sobre x quando x tende ao infinito é 0 e o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito é 0, pelo teorema do sanduíche, o que está no meio é 0. Resposta do exercício 3. Caramba! Eu queria ver no 4. Ei, apareceu seno, não foi? Começa sempre fazendo entre menos 1 e 1. Mas veja, isso aqui vai me permitir o seguinte. O que está no meio, né? O seno. Então, seno de 2 sobre x. Seno de qualquer coisa, você sempre bota menos 1 em 1. Se fosse cosseno, do mesmo jeito. Então, eu pego seno de 2 sobre x. Porque o que tem aqui é 2 sobre x. Entre menos 1 e 1. Aí, gente, como x ao quadrado é sempre positivo, eu vou multiplicar tudo por x ao quadrado. Me diga por que você vai multiplicar por x ao quadrado? Aqui não tem seno de 2 sobre x? Você não quer deixar igualzinho? Então você multiplica por x ao quadrado. Ah, então ficou menos 1 vezes x ao quadrado, menor ou igual a seno de 2 sobre x vezes x ao quadrado, que é menor ou igual a 1 vezes x ao quadrado. Preste atenção. A desigualdade só permanece com os sinais se isso aqui for positivo, tá? Essa observação, positivo. Então ficou menos x ao quadrado, menor ou igual a x ao quadrado vezes seno de 2x, que é menor ou igual a x ao quadrado. Vamos fazer o limite de x tendendo a zero em todos aqui, né? Fiz em todos. Limite de x tende a zero de menos x ao quadrado, menor ou igual ao limite de x tende a zero de x ao quadrado seno de 2 sobre x, menor ou igual ao limite de x tende a zero de x ao quadrado. Gente, x tendendo a zero, 0 ao quadrado é 0, menos 0 é 0. X tendendo a zero, 0 ao quadrado é 0. Então, deu 0 aqui e aqui. Então, mais uma vez, se a inferior é 0 e a superior é 0, pelo teorema do sanduíche, o que está no meio tem que dar 0, que é a resposta do exercício 4.
Carlos, o teorema do confronto ou do sanduíche é bem legal, né? E ainda pode melhorar. Existe um teorema muito interessante sobre o teorema do confronto, tá? Um teorema adicional. No teorema do confronto ou do sanduíche, quando uma função limitada, o que é uma função limitada? Por exemplo, seno e cosseno, elas só oscilam entre -1 e 1. Então, quando aparecer seno e cosseno multiplicando alguma coisa, você vai usar uma regrinha, tá? Seno e cosseno é limitada. Aí o que é que diz esse complemento desse teorema? Quando uma função limitada, por exemplo, seno e cosseno, é multiplicada por uma outra que tende a zero, x ao quadrado tende a zero? Tende, porque 0 ao quadrado é zero. Então, toda vida que você tiver uma função limitada, seno ou cosseno, de cara é limitada, porque está entre -1 e 1. Multiplicada por uma função que o limite tende a zero, a gente já diz automaticamente que o resultado é zero. Vixe como é fácil. Então, se eu tiver um número que o limite dá zero e multiplicar por uma função que é limitada, sempre vai dar zero o resultado. Então, por exemplo, nessa questão que a gente fez no exercício 3, isso aqui eu já poderia dizer que é zero. Mas por quê? Porque aqui, gente, eu teria 1 sobre x vezes seno de x. Seno de x sobre x, eu poderia escrever 1 sobre x vezes seno de x. Seno de x é limitado e 1 sobre x, quando x tende ao infinito, 1 dividido por infinito dá quanto? Zero. Então, no exercício 3, a função limitada é 1 sobre x, que ao multiplicar por uma função limitada, dá zero o limite. Esse outro que eu nem vou fazer, cosseno de π sobre x é limitada. O limite de x ao cubo quando x tende a zero dá zero? Dá. Então, isso aqui automaticamente é zero. A função limitada seria x ao cubo, tá? Gente, aqui não é o exercício 3, é um exercício qualquer, mas a função limitada é x ao cubo. Percebeu a importância desse teorema? Vamos fazer a demonstração dessa conclusão. Então, seja g de x limitada em torno de x igual a a, exceto possivelmente em a. É aquilo que eu já comentei, tá? A frase exceto possivelmente em a significa o quê? O comportamento de f de x fora de a é o que importa. O valor de f de a não interfere no resultado, porque, mais uma vez, o que interfere é o valor do limite de quando x tende a a, e não quando x tende a o valor do limite, ok? Ou seja, existe um número m maior que zero, tal que a função g de x é menor ou igual a m. Eu estou botando um módulo aqui porque o módulo me permite que seja limitada. Explicando melhor. Quando você tem módulo de g de x menor ou igual a m, você está fazendo com que g de x fique entre -m e m. Essa é a desigualdade modular. Tá certo? Então, por isso que eu estou pegando uma função g de x em que o módulo dela é menor ou igual a m. Porque o módulo também limita entre o limite inferior -m e m. E a outra condição é que a função f de x, quando x tende a seja zero. Então, veja, eu tenho um produto de duas funções. G de x, que é limitada por causa dessa desigualdade modular entre -m e m, e f de x, o limite dela tende a zero. Então, o teorema me diz, se eu multiplicar uma função em que o limite tende a zero por uma limitada, tem que dar zero. Vamos demonstrar isso agora. Eu começo com a condição que o módulo de g de x é menor ou igual a m. Então, ficou entre -m e m. Lá do módulo isso aqui, né? Quando o módulo de alguma coisa é menor ou igual a m, ele fica entre -m e m. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por f de x, supor que f de x seja positiva. Se fosse negativa, daria o mesmo resultado, eu vou deixar como exercício. Supondo que f de x seja positiva, para não mudar o sinal da desigualdade, ficaria -m vezes f de x menor ou igual a f de x vezes g de x, que é menor ou igual a m vezes f de x. Aí agora eu vou aplicar limite de x tendendo a a, tanto do lado esquerdo como do lado direito e no meio. Aí eu pergunto a você, vou usar uma propriedade, aqui é um número, -m sai para fora. Limite de f de x quando x tende a a. E aqui o m também saiu. Aí eu pergunto a você, quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a a? Por definição, zero. Tanto aqui como aqui. Então, -m vezes zero vai dar zero do lado esquerdo e m vezes zero vai dar zero. Acabamos de demonstrar.
Quando eu tiver o limite de uma função limitada g de x, que eu escolhi menor ou igual a m, que limita entre menos m e m, pelo limite de uma função que tende a zero, acabei de demonstrar que sempre vai dar zero. Acabamos de fazer a demonstração que o limite do produto dessas funções dá zero. Eu poderia já concluir direto no exercício 5 que daria zero? Calma. Primeiro eu teria que ver se isso aqui é limitada, né? Porque x ao quadrado quando x tende a zero dá zero. Mas isso aqui é limitada? Calma. Como tem seno, a gente sempre começa assim. Menos 1 menor ou igual seno de π sobre x menor ou igual a 1. Perfeito. Como é um número positivo, porque é maior que 1, lembra quanto é que dá o E? 2,71828. E só lembrando, tá, gente? Quando a função é maior que 1, a função exponencial é crescente. Se é crescente, a conclusão que eu chego é que eu posso multiplicar ou elevar E a menos 1 E ao seno de π sobre x e E elevado a 1. Mas por que eu estou pegando E elevado a menos 1? E elevado ao seno de π sobre x e E elevado a 1. Por quê, gente? Se A é menor que B, E elevado a A é menor que E elevado a B. Ou seja, se menos 1 é menor que o seno, E elevado a menos 1 é menor que E elevado ao seno de π sobre x. Por quê? Porque é crescente. Os expoentes A e B também mantêm a desigualdade quando eu boto a base E, porque é uma função crescente. Por isso que eu posso fazer isso. E elevado a menos 1 menor ou igual a E seno de π sobre x menor que E elevado a 1, porque é crescente. Aí eu posso. Bom, aí eu vejo que já ficou parecido com isso aqui, já está no meio. Está faltando multiplicar por quem? Por x ao quadrado dos dois lados. X ao quadrado vezes isso, x ao quadrado vezes isso e x ao quadrado vezes isso. Está na hora de aplicar o limite de x tendendo a zero em todo mundo, né? Limite de x tendendo a zero disso aqui, limite de x tendendo a zero disso aqui e limite de x tendendo a zero disso aqui. Bom, esse limite aqui dá zero, por quê? Isso aqui é um número, né? Limite de x tendendo a zero, zero ao quadrado é zero, vezes um número, isso aqui é um número, gente. Zero vezes qualquer coisa é zero. E aqui, ó, limite de x ao quadrado quando x tende a zero, zero ao quadrado é zero, vezes o número dá zero. Então, realmente, esse limite aí deu zero, porque é o teorema do sanduíche. E aí vem a pergunta. Eu poderia usar aquele fato de ser uma função limitada por outra que tende a zero? Sim. Porque essa função aqui, gente, é elevada a seno de π sobre x e é limitada entre E a menos 1 e E. Como é que você chega a essa conclusão? Seno só pode estar entre menos 1 e 1. Então, realmente, eu já poderia dizer direto que era zero, porque eu estou multiplicando uma função que o limite tende a zero por uma limitada. Sempre vai a zero se isso acontecer. Fique atento. Exercício 6. Já é perigoso chegar a essa conclusão da limitada. Então, vamos fazer do modo tradicional. Cosseno de x começa pelo cosseno, entre menos 1 e 1. Vou multiplicar por menos 1, porque eu estou vendo que tem um menos aqui. Só que ao multiplicar por menos 1, inverte o sinal da desigualdade. 1 maior ou igual a menos cosseno de x, que é maior ou igual a menos 1. Bom, aí agora o que é que eu vou fazer? Vou somar 2, porque eu não tenho menos cosseno de x aqui, né? Tem que somar 2. Se eu somar 2 aqui, vai ficar 1 mais 2 do lado esquerdo. 2 menos cosseno de x, eu somei 2, e menos 1 mais 2. Então, aqui ficou 3 maior ou igual a 2 menos cosseno de x, que é maior ou igual a 1. Está quase igual, basta dividir por x mais 3, né? Só que x é positivo, porque tende ao infinito. Então, como x é positivo, eu posso dividir. Só que antes de fazer isso, isso é opcional, eu vou apenas inverter a desigualdade. 1 menor ou igual a 2 menos cosseno de x, que é menor ou igual a 3, né? Você concorda que isso aqui é igual a isso? É. Porque se 3 é maior ou igual a 2 menos cosseno de x, que é maior ou igual a 1, eu vou só inverter aqui. Ao fazer isso, agora eu posso dividir por x mais 3. Ao dividir por x mais 3, 1 por x mais 3, menor ou igual a 2 menos cosseno de x por x mais 3, para ficar igual a essa daqui, por 3 sobre x mais 3. Bom, aplicando agora o que? Limite em todo mundo aí, limite quando x tende ao infinito. Limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x mais 3, menor ou igual ao limite de x tende ao infinito disso aqui, e limite de x tende ao infinito disso aqui. Aí eu pergunto a você, quando x tende ao infinito, 1 dividido por infinito mais 3 é 1 por infinito, vai dar zero. Quando x tende ao infinito aqui, infinito mais 3 dá infinito. 3 por infinito dá zero também.
Então o limite do que está no meio é zero pelo teorema do sanduíche, porque o inferior deu zero e o superior deu zero, limite deu zero. Não sei se é porque é uma função limitada, mas ela é, viu? Mas eu acabei fazendo de um modo tradicional, deu zero, resposta do exercício 6. Gente, chegamos à demonstração belíssima que eu tinha dito a vocês. Que demonstração linda, né, gente? Demonstre o limite trigonométrico fundamental utilizando o teorema do confronto. Limite de x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Então, para isso, eu vou recorrer a uma solução geométrica. Eu quero que você preste muita atenção, relembrando seno e cosseno. Isso aqui é uma parte do círculo trigonométrico. Eu estou pegando aqui um ângulo x, que seria o seno de x. Eu sei que quando eu pego isso aqui, a projeção dá cosseno de x e aqui dá seno de x. Lembra, gente, que a projeção horizontal é o cosseno e a projeção vertical é o seno. Eu sei também que isso aqui é a tangente de x. Precisaria do pré-requisito de trigonometria. Então, para um arco x, a projeção na horizontal é cosseno, na vertical é seno e o que fica tangente é a tangente de x. O raio é 1. Lembra que o raio é 1 do círculo trigonométrico? 1 está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero que você olhe o triângulo ADE. Está olhando o triângulo ADE? O triângulo ADE tem que área, hein, Carlão? Você saberia dizer qual é a área dele? Cosseno de x vezes seno de x sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Agora olha o triângulo ACB. Você saberia qual é a área dele? Qual é a base dele? Cuidado, viu? É 1, ó, tudo aqui. E a altura dele? Tangente de x. Base vezes altura sobre 2. Muito bem, tá aqui ele. Agora, por que é que a área do triângulo ADE, tá aqui ele, é menor do que a área do setor ADB, ó. ADB, atenção, olha o ADB aqui, ó. ADB. Tá vendo o setor ADB? Tô passando o mouse, ó. É um setor circular, o pedaço de uma pizza, que é menor do que a área do triângulo ACB. Ou seja, o triângulo ADE necessariamente tem uma área menor do que a pizza ADB e a pizza ADB tem uma área menor que o triângulo ACB. O cálculo do triângulo ADE é esse, ACB é esse. E a área do setor ADB, você saberia calcular? Vamos ver como é que se calcula essa área. A área de setor é uma regra de 3. Relembrando trigonometria. Para um arco de 2π, ou seja, uma volta completa, a área seria π vezes o raio ao quadrado, né? Para uma volta completa, a pizza toda, a área é π vezes o raio ao quadrado. Mas o raio não é 1? Então, para um arco X, que eu não sei qual é, seria a área do setor ADB. Olha a proporção. Se a volta completa, o arco 2π, que é 360 graus, é πr ao quadrado, para o arco X, a área seria ADB. Então, agora eu vou fazer a regra de 3. 2π vezes a área do setor ADB é igual a x vezes π. Vou cortar π com π, então a área do setor ficou x sobre 2. Eu vou botar aqui no meio agora. Pronto, gente. Eu vou usar agora nessa expressão o teorema do confronto. O que é que eu vou fazer? Aplicar o... Primeiro, antes de aplicar o limite, eu vou cortar os dois. Cortei os dois, não foi? Certo. E ainda eu vou fazer o seguinte. Quem é a tangente de x? Seno sobre cosseno. Eu já fiz isso na aula 8. Então, olha o que eu fiz. Cortei os dois. Ficou cosseno de x vezes seno de x menor que x, que é menor que a tangente de x. Aí, tangente não é seno sobre cosseno. E aí, eu vou dividir pelo seno. Você suspeita por quê, né? O que está no meio é x. Para aparecer um seno no meio, eu vou dividir pelo seno. Ao dividir por seno, fica cosseno de x vezes seno de x dividido por seno de x dá cosseno. X por seno de x. E seno de x dividido por seno de x fica 1 sobre cosseno de x. Gente, só que no meio está seno de x sobre x. E aqui está x sobre seno de x. Então, eu vou agora inverter todo mundo. Ao inverter todo mundo, a desigualdade muda. Olha o que está de laranja, vem para o começo. Vem para o começo. Inverta 1 sobre cosseno de x. Deu cosseno de x. Inverta o que está no meio. Seno de x sobre x. E inverta o primeiro que veio para o último aqui. Ó, 1 sobre cosseno de x. Então, eu inverti a ordem e inverti a desigualdade. O que estava no fim veio para o começo. O que estava no começo veio para o fim.
laranja veio para cá e rosa veio para cá. E a desigualdade inverteu. Pronto. Neste momento, vou aplicar o limite. Eu podia ter aplicado lá no início. Aplicando o limite agora de x tendendo a zero no cosseno, o limite de x tendendo a zero no seno de x sobre x e o limite do x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de x. Beleza. Quando x tende a zero, cosseno de zero é 1. Quando x tende a zero, cosseno de zero é 1. 1 sobre 1 dá 1. Olha só, 1 maior que o limite de x tende a zero de seno de x sobre x, que é maior que 1. Essa função do meio ficou entre 1 e 1. Pelo teorema do sanduíche, acabamos de demonstrar que o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x é 1. Fizemos agora a demonstração. Essa última demonstração recorreu à trigonometria, tá? Então seria bom você revisar seno, cosseno, sec trigonometria.